Boa noite, pessoal. Será que vocês estão me ouvindo? Quem estiver me ouvindo, quiser dar um sinal de vida no bate-papo, vou ficar feliz. Boa, Marlon, Rodrigo, obrigado, boa noite. O som tá bom? Áudio bom, ótimo. Obrigado, joia. Gosto que vocês são super participativos, vocês me ajudam muito. Obrigado, Iardo, obrigado, Rodrigo, Diego, Vitor, William. Ai, muito bom. Hoje eu tô com a impressão que a imagem tá um pouquinho mais escura, eu tô testando uma outra câmera. Vocês enxergam bem também? Imagem ok, ótimo, beleza. Um pouco escuro, então. Eu pus uma luz aqui para ver se melhora. Aumentei o brilho aqui no cam, mas beleza. Vamos dar mais uns minutinhos aí pro pessoal chegar. E aí a gente começa. 24 participantes. Cadê? Onde é que tá aqui? Boa. Legal, bastante gente. Muito bom, gente. Obrigado por estarem aqui me ouvindo. Espero que seja útil para vocês. 2 minutinhos aí. Bom, vou começar porque o comecinho, para quem já me viu, é a mesma coisa. Vamos pro conteúdo aqui. Boa. Todo mundo consegue ver minha telinha aí com os slides? Ou pelo menos algum sinal de vida aí? Boa, obrigado, Rodrigo. Legal, gente. Vamos lá. Vamos passar. Pra gente não estender, o último acabou indo um pouquinho mais. Primeiro slide falando um pouquinho de mim. Boa parte de vocês já me ouviram falar, mas para quem não ouviu me falar, acho que é legal gastar um minutinho falando da minha história. Bom, eu sou nerd, eu gosto muito de falar que eu sou nerd, porque eu sou mesmo. Fiz engenharia mecatrônica na USP, aprendi a programar bem cedo, aprendi a programar, eu tinha uns 13, 14 anos, com revistinha de banca ainda, nem tinha internet na época. O texto tá embaçado, puta, pior que eu não sei se eu consigo fazer muita coisa aqui, cara. Dessa vez eu tô gravando, além de gravar no Zoom, eu tô gravando no iCam aqui, então depois qualquer coisa vai ficar disponível isso aqui, imagino que com a resolução um pouco maior, tá? Vamos lá, contando minha história. Fiz engenharia mecatrônica, fundei 3 startups, a primeira dela foi dentro da universidade, que foi o EBA, era uma rede de conteúdo para universitários, então pensa que era uma digitalização da Xerox. E, enfim, lá acabou não sendo uma empresa muito grande, mas acabei aprendendo muito de tecnologia de produto, como trazer isso para milhões de usuários. Levei esse conhecimento para a 99, a gente fundou a 99 em 2012, eu, o Ariel e o Paulo. A 99 teve uma história super intensa de altos e baixos aí. Aprendi muito com ela, muito mesmo, principalmente de negócios. Aprendi a lidar com um produto que é físico, na vida real, que as pessoas usam no dia a dia. A gente teve muitos altos e baixos, competição com Easy Taxi, competição com Uber, desafio regulatório, um monte de coisa bastante legal. Acabou tendo um final pra gente bastante legal, a gente vendeu a 99 para a Didi em 2018. Nessa transação a 99 foi o primeiro unicórnio brasileiro. Depois disso fundei a Yellow. A Yellow foi uma startup aí que foi levar as bicicletinhas, os patinetes para as ruas. Foi minha primeira experiência com IoT, foi bastante legal também. E depois que eu saí da Yellow, a Yellow se fundiu com a Green no comecinho de 2019, formando a Grow. Nesse movimento eu saí da operação da empresa e desde lá eu tenho usado meu tempo, estou dando tempo de empreender. Eu acho que vou empreender ainda, não sei quando, mas não tenho pressa. E eu estou usando meu tempo para ajudar outros empreendedores, ajudar a galera que está querendo empreender na universidade, etc. Tá? Então, esse é um pouquinho da minha história. Acho que qualifica a parte que qualifica para o papo de hoje cara, já fiz muito processo de recrutamento que precisa ser muito eficiente, porque a vida de startup é assim, cara, você está lá, feliz da vida, tranquilinho, de repente entra uma rodada de investimento. Então, uma rodada de investimento você tem que fazer contratação e seu time dobra, triplica em poucos meses aí. Então, você precisa de um processo eficiente de recrutamento e de achar o time para startup. Então, acho que qualifica bem aí para o papo que eu vou fazer com vocês hoje, tá? Vamos.
Gente, esse é o quarto webinar da minha série aí de webinars. Eu não tenho um número definido que eu vou fazer enquanto vocês estiverem interessados nos meus webinars, enquanto tiver assunto legal para vocês. Conto com a ajuda de vocês para construir, para divulgar, etc. Quero ajudar todo mundo que está dentro da universidade empreendendo. Esse vídeo, os slides vão ficar disponíveis online. Das outras vezes eu prometi isso, demorei um pouco. Já estão no meu site, disponíveis os anteriores. E a partir desse aí eu vou tentar bem rápido colocar no ar, tipo amanhã, no máximo depois de amanhã, já colocar no ar. Então vai ficar disponível para vocês, tá bom? Bom, vocês já estão usando o chat. Recomendo que vocês usem o chat para comentar qualquer coisa que eu esteja falando na hora, que seja realmente um comentário mesmo, alguma coisa sobre o assunto. Se vocês tiverem dúvidas ou coisas que vão demorar um pouquinho mais para ser respondidas, por favor, usem um mecanismo de perguntas e respostas. E se você não tiver pergunta, entra lá para votar na pergunta do coleguinha. Eu vou pedir, como eu faço todas as vezes, para alguém colocar uma pergunta lá no sistema de perguntas e respostas, só para todo mundo ver como funciona. Então alguém pode mandar um oi, boa noite, um tudo bem, um teste ou qualquer coisa do gênero ali nas perguntas, por favor. Qualquer um que esteja ouvindo pode... Obrigado, boa. William, Alexandre, obrigado pelo teste. Gente, entrem lá nas perguntas e quanto você calça. Eu acho que eu calço 41. Não sei se era uma pergunta legítima. E legal, gente, volta lá nas perguntas deles. Legal, todo mundo já está sabendo como vota. Então, ótimo. Então, se você tem pergunta, entra nesse esquema aí e faz pergunta. Se você não tem pergunta, vai lá, vota na pergunta do coleguinha, que no final tem um tempo que eu vou ficar passando, vou passar pela ordem de mais votadas, tá bom? É isso. Bora pro próximo slide. Próximo slide, gente, isso é uma ideia que eu tive e eu quero compartilhar com vocês, se vocês acham legal ou não, tá? Eu queria ajudar vocês a treinar pitch. Eu não sei se todo mundo aqui já está com startup ou está querendo construir startup, mas uma das coisas que você faz muitas vezes é apresentar a sua startup para investidores ou até para treino e tal. Eu estou interessado em... tive essa ideia de fazer isso de uma forma que ajude todo mundo aí, vocês. Não vou fazer isso hoje e tal, mas eu queria um formulário, vou colocar o link aqui no chat, para quem tiver interessado em apresentar a startup para mim. Modelo pitch de startup mesmo, apresentaçãozinha, ainda não sei quantos minutos, mas vou bolar e fazer. E a ideia é eu fazer isso e gravar para ficar de exemplo para outras pessoas. Então só faz isso se você está confortável com o lance que vai ser gravado e publicado, porque eu quero que isso ajude outras pessoas, entendeu? Então a ideia é eu dar a minha opinião sobre a startup ou sobre a apresentação em si. Quem tiver interessado, preencha esse formulário aí, que depois eu vou entrar em contato com você, tá? Então é isso, eu só queria passar essa ideia aí que eu tive. Bora pro conteúdo aqui. Então, gente, hoje eu vou falar de como montar seu primeiro time. Então, é uma coisa que é super chave, super importante para a sua empresa e ninguém ensina. Não existe um curso no mundo, não existe uma faculdade ou coisa do gênero que te explica como que você monta time, o que você busca, quais são as ferramentas, o que você tem que se preocupar, o que você não tem que se preocupar. Então, eu vou falar disso hoje aqui e... A primeira... vou contar um pouquinho da estrutura, como que eu vou fazer. Então, eu vou falar... primeiro, você pensar como que tem que ser seu time. Então, a primeira vez que você se depara com esse problema, fala, cara, beleza, uma empresa é constituída de pessoas, mas quais são as pessoas? Qual que é o plano? Quais são as pessoas que deveriam estar aqui? Quais são os assuntos, os perfis das pessoas? Então, primeiras dicas que eu vou dar como que seu time deveria ser. Como você deveria pensar sobre o seu time. Depois eu vou falar como buscar candidatos, e como se preparar para buscar candidatos, como buscar, evidentemente, os candidatos e selecionar eles. E depois eu vou falar sobre como encantar as pessoas e como fazer propostas para elas. Né? Então, assim, também fazer proposta, a primeira vez que você faz proposta é um negócio meio esquisito, assim, você não sabe o que fazer. Tipo, o processo todo, quando você faz a primeira vez, ele é bastante esquisito, assim. E depois que você faz algumas vezes, você fala, puta, olha só cada besteira que eu fazia no começo. Então, eu queria dar um pouquinho de dicas para vocês não passarem por isso, né? Para vocês já começarem de uma coisa um pouquinho já iterada de alguma forma, tá? Primeira coisa que eu queria passar para vocês é uma enquete rápida, que eu queria, até para guiar aqui um pouco o que eu vou falar para vocês, que vocês me respondam a enquete que vai popular aí, qual que é a experiência que vocês têm com montagem de times. Então, vou passar aqui... quebrou de novo esse negócio, cara. Não quebrou não, tá aqui.
Legal. Deve estar na tela de vocês, legal. Todo mundo respondendo. Boa, 35% respondeu, 50%. Caramba, vocês foram rápidos hoje, hein? Muito bom, 70%. Acho que melhora porque as perguntas são mais diretonas, né? Legal, 82%, 88%. Já tá, nossa, tá bem equilibrado aqui, interessante. Primeira vez que as minhas enquetes dão bem equilibradas aqui, 91%. Super interessante, super interessante. É só para todo mundo saber, 91% já votou, deu um terço cada um, 32%, 29%, 35%. Aí tem 3% do outro, mas os três primeiros. Então, um terço das pessoas nunca montou um time, um terço tem sócios, mas nunca recrutou ninguém, e um terço já recrutou algumas pessoas e quer aprender mais. Então, enfim, vou tentar falar um pouco meio que para todo mundo mesmo. Obrigado de terem respondido aí. Depois, mais tarde, vai ter a outra enquete aí do assunto do próximo webinar. Então, vamos lá. Começando o conteúdo aqui. Como seu time deveria ser? Como você tem que pensar sobre o que deveria ser seu time? E acho que a primeira raciocínio que você tem que fazer é, imagina a sua empresa rodando, se a sua empresa já está rodando, você não precisa imaginar, mas e nessa situação, pensa quais são ou vive quais são os principais assuntos discutidos, quais são as principais decisões a ser tomadas e qual tipo de problema que pode acontecer que você gostaria de alguém cuidando dele. Então, preciso de um time de tecnologia, cuidando de tecnologia, eu preciso de alguém cuidando de atendimento ao cliente, porque o meu cliente vai querer entrar em contato comigo, ou não, meu cliente não vai ter contato comigo, vai ser tipo o Google, que ninguém, ou quase ninguém entra em contato com ele, ou o desafio é mais operacional, porque eu vou ter equipe espalhada pela rua e tendo que organizar a tarefa de todo mundo, ou o desafio financeiro, eu falo, putz, não, cara, aqui as contas têm que bater na vírgula aqui, porque a margem é muito pequena e se eu não conseguir aproveitar bem cada linha de custo, cada dinheirinho da empresa, a empresa pode ser que não dê certo. Então, começa a pensar e enumerar quais são os principais desafios da sua startup, principalmente os desafios que você tem desde o dia zero. A maior parte das startups, por exemplo, tem desde o dia zero desafio de tecnologia. Então, tecnologia é uma das coisas que você precisa ter um time montado. Nem sempre você tem preocupação com finanças, fala, putz, não, meu produto vai ser grátis pelos 6 primeiros meses ou alguma coisa assim, então talvez eu não precise me preocupar tanto em finanças, eu vou ter que ter alguma organização de dinheiro para poder, sei lá, pagar o time ou não vou ter time, ou sei lá, não posso esquecer de pagar uma conta, só é bem simples. Então, pense em todos os desafios, marketing, vendas, produto, tecnologia. Aqui você pode até ser exaustivo no sentido de que talvez você pode colocar até coisas que você acha que você não vai contratar ninguém, que não vai ter necessariamente time para aquilo, mas que vai ser um problema. E talvez você vai colocar na responsabilidade de alguma pessoa que cuida de alguma outra coisa. Já vou falar um pouquinho nesse sentido também. Então, tenta projetar como seu time deveria ser para você não sair contratando a primeira coisa que vem na sua cabeça, e às vezes a primeira coisa que vem na sua cabeça ou a primeira oportunidade que vem para você não é necessariamente a pessoa que você mais precisa. Então, geralmente no começo de uma startup, você trabalha com muito pouco recurso, então você tem que ter muito certo das pessoas que você quer trazer. Eu quero trazer esse cara porque esse cara vai resolver um problema para mim. E não o contrário, né? Porque às vezes acontece isso. Tô a fim de trabalhar na sua startup. Então vem aí. Mas cara, peraí, você tem as habilidades que a startup precisa? Então, fazer essa lista é bastante interessante. Então, listar as responsabilidades, e não só listar as responsabilidades, mas olhando para essas responsabilidades, listar as habilidades que as pessoas, ou as habilidades que a empresa precisa, antes de pensar nas pessoas ainda. Essa empresa precisa ter habilidade de vendas, essa empresa precisa ter habilidade financeira, precisa ter habilidade de visão de produto. Você tem que pensa quais são as habilidades mais necessárias para a empresa existir e rodar a ideia que você está rodando. Então, assim, coloquei um slide aqui de exemplos, tá? Porque às vezes você não sabe muito bem diferenciar o que é responsabilidade de habilidade. Então, responsabilidade é meio que as áreas que vão ter da empresa. Então, vai ter um líder daquela área, vai ter uma pessoa pensando naquilo. Então, você vai ter alguém pensando, não necessariamente você vai ter, mas se você tiver, esses são os nomes. Um líder de vendas, um líder de marketing, de tecnologia, atendimento ao cliente, finanças, operações, produto. E aí,
Tem mais coisas que você pode pensar, que eu estou dando só exemplos aí, tá? E exemplos de habilidade, você precisa ter habilidade de comunicação, você precisa ter habilidade de business, você precisa ter habilidade de desenvolvimento de software, empatia, etc. Essas são as habilidades que as pessoas têm. E aí, de acordo com isso, pensando nas responsabilidades que você vai ter, as habilidades que você vai ter, aí você pode passar a pensar no time. E eu coloquei esse slide aqui mais para ilustrar que existem alguns... onde está? Agora que eu vi que alguém me perguntou o link do Forms. Eu mandei o link do Forms aqui. Vou mandar de novo. Eu estava mandando só para os palestrantes, agora que eu vi. Pronto, aí. Deve ter ido, gente. Desculpa aí, o link do Forms foi agora. E, bom, vamos lá. Coloquei esses níveis... Imagina, valeu. Eu coloquei esses níveis de envolvimento aí para vocês terem um pouco de ideia de para que lado você pode colocar as responsabilidades da empresa. E você pode colocar as responsabilidades nos sócios, você pode colocar as responsabilidades no que o mercado gosta de chamar de founding team. Founding team como se fosse uma primeira liderança da empresa. Então, assim, para quem aí respondeu, eu já tenho sócios e estou começando a montar um time, as pessoas mais chaves do time, que vão ter as responsabilidades que são mais impactantes na empresa, essas pessoas você acaba chamando de founding team. Geralmente é o tipo de pessoa que você dá um pedaço, uma participação da empresa que não é pequena, não é relevante. Geralmente é uma pessoa que você está se esforçando para pagar um bom salário para ela, esse tipo de coisa. Então é o founding team. E você tem o que eu chamei de jovens engajados e promissores, aí que não é ninguém que está vindo necessariamente porque tem uma experiência na área ou porque tem um contato, mas é uma molecada que está super afim de fazer, quer trabalhar em startup, tem muito sangue no olho, é apaixonada pelo seu sonho de alguma forma e está lá e você quer aproveitar. Você quer aproveitar essa pessoa, talvez você não vai dar uma grande responsabilidade, uma coisa que coloca a empresa, que se não for performada bem, coloca a empresa em risco, mas você tem diversas outras coisas que é muito útil ter alguém como esse com você. Então, uma próxima etapa seria olhar para aquelas responsabilidades e habilidades que você listou e fazer uma associação do tipo, cara, isso aqui é tão importante que um dos sócios precisa ter isso. Então, para a maior parte das startups, por exemplo, precisa ter um sócio de tecnologia. Não são todas que precisam, mas para boa parte delas precisa. Então, tecnologia está nos sócios. E talvez vendas está no founding team, porque vendas é importante, mas não é tanto, não é que não é tanto, é importante, mas assim, já tem um time de fundadores aqui que contempla bastante outras coisas que são importantes para a empresa, vamos deixar isso para o founding team, tá? E não necessariamente isso é um negócio que você planeja, tá? É um negócio que você vai listando e você vai jogando conforme as cartas que você recebe. Então, você encontrou uma pessoa que você se deu super bem, já vou falar como encontrar sócio, mas, putz, cara, seria uma puta sociedade boa esse cara aqui, mas tá faltando algumas habilidades ainda. Então, complementa no founding team. Então, só estou mostrando formas de vocês conseguirem jogar um pouco esse xadrez aí. Então, e aqui, eu cliquei no negócio aqui. Então aqui seria um exemplo de um esboço de time que você poderia ter, vamos supor, para a sociedade, para o time de sócios, você tem as habilidades de tecnologia, de business e de vendas. E às vezes isso não precisa ser 3 pessoas, pode ser 2, por exemplo. Uma pessoa é muito boa de tecnologia e o outro é bom de business e venda. Ou você pode ter 4 pessoas, assim, não tem muito receita aqui, mas você acabou conseguindo uma sociedade que contempla essas habilidades. Mas você precisa, que é muito importante para o seu negócio, uma visão de produto, alguém que seja bom de marketing, conseguir enxergar como que você ataca o mercado, como que você se defende de competidores, etc. E de operações, porque você tem um time de pessoas trabalhando nas ruas, ou porque você tem um monte de back-office que precisa ser feito, por algum motivo você precisa de alguém de operações. E aí, para as coisas que são importantes também, mas que não são tão, como é que eu digo assim, relevantes e impactantes na empresa,
você compõe seu time com essas pessoas que são jovens engajados e promissores que eu falei. Qual que é a vantagem dele? Geralmente a gente tem muita boa vontade, ele está muito mais ali para aprender do que qualquer outra coisa. Então, você consegue contratar um estagiário, você consegue contratar uma pessoa que está disposta a abrir mão de salário, coisas do gênero, tá? E aí você pode contemplar coisas como atendimento ao cliente, administrativo, financeiro. Isso aqui são só exemplos, tá? Tem algumas empresas que, por exemplo, atendimento é super importante. Então talvez vá lá para os sócios ou vá para o founding team, tá? Então assim, ou o financeiro também, tá? Então assim, isso aqui é só um exemplo mesmo, não quer dizer que nada dessas coisas aqui são menos importantes, depende do negócio que você está construindo, tá? É só uma forma de eu dar um exemplo e separar as coisas para vocês verem. Então com isso você tem um esboço do time. E aí, as dicas que eu tenho para o esboço do time cara, adapta para a realidade da sua startup. Então, se a sua startup conseguiu levantar dinheiro, talvez você consiga montar um time maior. Se a sua startup não tem dinheiro, você vai ter que lidar talvez só com sócios. Você precisa de dinheiro para contratar pessoas, como eu coloquei aí. E no começo, uma pessoa pode ter mais de uma responsabilidade. Então, a mesma pessoa pode cuidar de tecnologia, atendimento ao cliente e marketing. Porque é marketing online, tem a ver com tecnologia e tal. E outra pessoa pode cuidar de vendas, de business e do financeiro. Então, assim, você pode ir dividindo conforme a realidade da sua startup. Assim. Eu acho que o exercício que você faz antes é válido, até para você saber quais são os próximos passos do seu time, mas nem sempre dá para você ir para o time que você quer. Adapta a realidade, faz o que você tem que fazer com o que você tem que fazer. É importante. A parte boa de você listar essas prioridades é que, idealmente, você está com as prioridades por cima. Né? Então, você monta sua sociedade, você escolhe seus sócios de acordo com as coisas mais importantes. E as coisas de baixo, enquanto você não consegue contratar ninguém, você divide com os fundadores, com os sócios que você tem. Beleza? Legal. Então, assim, aqui eu vou falar um pouco sobre como buscar sócio. Uma coisa que as pessoas me perguntam. Assim, já dando um pouquinho de spoiler, não tem grandes revelações aqui em como buscar sócio. Tem algumas dicas de coisas que eu já vivi e que eu já busquei na internet. Então, queria compartilhá-la com vocês. Então, cara, a melhor coisa é você buscar sócio na sua rede de contatos. E dentro da sua rede de contatos, alguém que tem essas duas coisas. Compartilha o sonho com você. Então, qual que é o sonho que a sua empresa está querendo fazer? O sonho é resolver o desemprego, otimizar a logística de entrega de comida, ele levar soluções financeiras para as pessoas mais pobres. Não sei, você tem um sonho, você tem alguma coisa que a sua empresa está querendo construir. Alguém que se apaixone por essa ideia, assim como você é apaixonado. E se você não é apaixonado, eu recomendo que você faça alguma coisa para se apaixonar. Tá? E uma outra coisa importante é que você compartilhe com essa pessoa a sua visão de mundo. Não só que compartilhe, né? Compartilhe no sentido de que vocês têm essas coisas compatíveis. A sua visão de mundo e a visão de mundo que seu sócio tem, eles conseguem conviver. E que vocês tenham valores parecidos. Então, se você, vamos supor, dando exemplos de coisas que dão errado, tá? Um fundador que é muito movido a propósito e as questões de visão, de propósito da empresa, e o outro que é muito mais focado em ganhar dinheiro, por exemplo, em quando que aquilo vai dar dinheiro e quanto que aquilo vai dar de dinheiro. E por diversos motivos. Tem gente que faz isso simplesmente por necessidade de dinheiro. Tem gente que simplesmente gosta do prazer de você conseguir transformar suas ideias em dinheiro. Se essas características são muito fortes, é difícil você conviver. Por que é difícil conviver, cara? A sociedade é uma pessoa que você tem que se dar bem. Muita gente compara a sociedade com casamento. Tem algumas coisas de sociedade que são mais difíceis do que casamento. Você tem muitas decisões difíceis para ser tomadas ao longo da sua empresa. E você vai precisar se dar bem com essa pessoa. E nessas horas que você tem que tomar decisões difíceis, e cara, qualquer startup, qualquer empresa que você for ver, que chegou num patamar legal, ela passou por algumas situações muito difíceis, de tomada de decisão muito difícil. E nessas horas, pessoas que têm visão de mundo diferente e pessoas que têm valores muito diferentes, elas brigam e brigam feio. É coisa de acabar com a empresa e coisas do gênero, tá?
Então, e de sócio sair, esse tipo de coisa, é super comum esse tipo de coisa acontecer. Então, assim, recomendo que vocês olhem para isso e idealmente alguém da sua rede de contatos, alguém que é super novo na sua vida, é um pouco mais difícil você ter esse tipo de conexão. Eu tenho algumas dicas aqui para isso. Então, assim, a primeira dica é, pô, legal, cara, não tem ninguém na minha rede de contatos. Então, aumenta a sua rede de contatos. Eu acho que como que você faz para aumentar a rede de contatos? Cara, participa de eventos, participa de grupo, não sei quantas coisas tem online aí sobre isso, na sua faculdade, vai trabalhar numa startup, faz um estágio numa startup, ou vai trabalhar um tempo numa startup. É super comum gente dentro da startup entender a startup como um exemplo e querer empreender, mesmo estando dentro da startup, ou depois de sair da startup. Por exemplo, até teve um post recentemente no LinkedIn, do Ariel, que foi meu sócio em todas as minhas empresas, ele postou das pessoas que trabalharam na 99 Yellow e que estão empreendendo hoje. Deu umas 20 empresas. Então, assim, tem gente dentro das startups querendo empreender. Então, é um outro bom lugar para você se relacionar e aumentar a sua rede de contatos para você buscar um sócio. E outra coisa bem legal, eu vi essa dica num vídeo do Y Combinator, que cara, quando você achar que uma pessoa é um potencial sócio, faz uma proposta clara para a pessoa. Não é tipo, não, eu tenho uma ideia aqui e tal. Não, chega para ele e fala assim, cara, vamos ser sócio? Vamos construir? Tipo, seja bastante direto, porque se você ficar só contando sua ideia e ele ouve, as pessoas não sentem que está sério sobre isso. As pessoas não sentem que é uma possibilidade real aquilo. Então, faz a proposta, chega, fala para todo mundo que você gosta, que você queira trabalhar junto, que você acredita que se apaixona pela sua ideia, que você tem visão de mundo parecida, aquela pessoa que você gosta, tal, que você quer estar junto, quer construir coisas junto com ela, faz uma proposta, chega claro, fala, cara, vamos construir. Então isso é um bom jeito de olhar. E outras dicas que eu tenho aqui sobre buscar sócios cara, interage socialmente. Se é uma pessoa que é recente na sua rede de contatos, ou ele é um amigo de um amigo, alguém que você não conhece tanto, fala sobre a vida, vai para um bar, vai para um shopping, vai para a praia, faz uma viagem, qualquer coisa do gênero, e conversa sobre a vida, cara. Percebe coisas sobre a forma de tocar o mundo e de ver o mundo que vocês compartilham. Isso é super útil que vocês tenham de uma forma com bastante sintonia, assim. Vocês precisam ter uma relação muito boa. E outra coisa que eu sugiro, na verdade lembrei disso agora, devia ter colocado no slide, para as pessoas que só consegui encontrar pessoas que são super novas na minha rede de contato, então não tem um nível de profundidade grande, gostaria de tentar mesmo assim. Faz algum tipo de checagem de referência da pessoa. Conversa, pede para ela te indicar um amigo que ela conhece para conversar, que seja de muito tempo. Pede para ela te indicar alguém que ela trabalhou junto, ou um colega de faculdade que tem muita relação. Qualquer coisa que seja um ponto de vista de uma outra pessoa e converse sobre ela de alguma forma. Então, assim, qualquer coisa que te ajude a entender um pouco melhor essa pessoa que potencialmente você vai virar um sócio, é importante você investigar, tá? E aí, beleza. Falamos de sócio, agora vamos falar do time. E aí eu incluo aqui tanto o founding team quanto aqueles jovens promissores que eu falei no comecinho, tá? Cara, o primeiro passo parece meio óbvio, mas você precisa saber o que buscar. Então, não é tipo qualquer pessoa, não é sair falando qualquer um, não. Você fez aquele trabalho, você listou as habilidades que você precisa e você precisa aprofundar aquilo um pouco antes de buscar alguém para montar no seu time, tá? Então, uma coisa que eu sugiro fazer para quem for contratar é um negócio que o mercado gosta de chamar de job description, que basicamente é a descrição do trabalho. Eu coloquei um exemplo na tela aí de um job description que a gente colocou, que a gente fez na Yellow, de um engenheiro de IoT, de Internet das Coisas. E isso é mais ou menos aí o que eu quero dizer para vocês quando eu falo um job description. Então, basicamente é descrever as responsabilidades das pessoas. E a gente ia fazer até uma gracinha ali, a gente colocava um double click na sua rotina, um clique duplo na sua rotina para aprofundar um pouquinho. Então, listar quais são as principais tarefas que as pessoas vão fazer, quais são as responsabilidades, o que se espera dela, tal, e os requisitos.
Ó, pô, essa pessoa aí, né, por exemplo, nesse exemplo, precisa ter 3 anos de experiência com hardware. Precisa ter uma graduação de engenharia ou similar. Precisa falar inglês. Por que, que esse cara precisava falar inglês? Porque a gente tinha uma relação forte com a China. Então, cara, eu podia ter colocado chinês aí também, mas era muito mais difícil de achar. Então a gente se comunicava com a China por inglês. Então, assim, precisava ter essas coisas. Então a gente listou o que eram os requisitos, quais eram as atividades, e a gente também fazia outra gracinha aí, que no comecinho, que é dar uma vendida na vaga. Então, nos 2 primeiros parágrafos ali, a gente colocava basicamente, cara, por que, que essa vaga é importante, por que, que ela é uma oportunidade muito legal. Então, aí está descrito um pouco que o IoT é da onde a gente coletava os dados, que a gente usava esses dados para fazer uma gestão melhor da nossa frota e que, cara, é uma excelente oportunidade de trabalhar com hardware e firmware numa escala grande, porque a gente ia colocar aí dezenas de milhares de bicicletas e patinetes nas ruas. Então, além de descrever o trabalho aqui, eu também fiz o trabalho de vender. E esse tipo de... a resolução está bem ruim mesmo. Gente, como eu falei, eu vou compartilhar esses slides depois, amanhã ou depois de amanhã no máximo. Eu sei, isso é culpa do Zoom, tá? Não é culpa minha. A resolução é bastante ruim mesmo. Mas eu estou gravando em mais alta resolução aqui e vou compartilhar os slides depois para vocês conseguirem ver. Estou pensando também em mudar de plataforma para vocês conseguirem ler essas coisas. Mas beleza, esse é o ponto agora, cara. Você fez um job description, você listou. Qual que é o principal objetivo do job description? É você ter um pouquinho mais de certeza da pessoa que você quer. Porque às vezes você pensa que é uma coisa, mas na hora que você vai descrever, você fala, puta, na verdade é um pouquinho diferente do que eu esperava. E se você não faz esse exercício e vai atrás da pessoa mesmo assim, é possível que você contrate a pessoa errada, tá? Então, eu acho que é um exercício bastante legal você fazer o job description, tá? A gente colocava, inclusive, depois de um tempo, a gente colocava como regra nas nossas empresas. Não era possível abrir nenhuma vaga que não tivesse o job description para o gestor da vaga conseguir ter esse raciocínio, tipo, cara, é esse tipo de trabalho que eu estou precisando aqui na minha equipe, tá? Então, além de ter o job description, eu listei aqui algumas características que são úteis para qualquer um que vai trabalhar numa startup logo no comecinho. Então, e são coisas que é importante você avaliar também nos candidatos que você tiver avaliando, né? Então, cara, precisa ser pessoas que tenham uma motivação intrínseca dentro dela forte. Então, pessoas que não precisam necessariamente de alguém motivando e dizendo por que o trabalho dela é importante, querendo que ela ganhe energia para colocar o trabalho. Tem gente que só tem gente que tem o perfil de que precisa ser inspirado por alguém, ou gosta que alguém seja inspirador para que ele ganhe energia para trabalhar. E tem gente que consegue fazer dentro de você mesmo. Essas pessoas que conseguem fazer dentro de si mesma são melhores no começo da empresa. São pessoas que, cara, sozinho o cara vai lá, ele pensa no trabalho, ele desenvolve, ele tem uma puta garra, uma puta força de vontade, que é o segundo item aí. É gente que pega para fazer, não descansa, não... Desculpa, não dorme enquanto não entrega o que quer entregar, é super motivado e tem muita energia para entregar. Outra coisa que é importante é versatilidade e adaptabilidade. Então, versatilidade, eu quero dizer, pessoas que têm um conjunto de habilidades um pouco maior, talvez ela não seja super boa em cada uma dessas coisas, mas ela consegue performar de forma boa, assim, razoável, em diversas coisas diferentes. Por exemplo, na 99 a gente teve um exemplo de uma pessoa que entrou para cuidar do financeiro, depois foi cuidar da área de operações, depois foi cuidar da área da nossa relação com o governo. Então, uma pessoa que pingou de lugar em lugar, mas uma pessoa super versátil, que conseguiu vestir vários chapéus, né, que a gente gosta de falar, diferentes na empresa, conforme a empresa tinha necessidade. Se você tem bastante gente assim, por que é importante isso numa startup? Porque quando você começa com um monte de hipóteses na cabeça, que na prática você vai entendendo que algumas delas são verdadeiras, outras não são verdadeiras. E você tem que adaptar seu plano. Então, todo esse exercício que você fez de montar o time, de fazer um esboço do time, é um esboço, é um início.
Mas pode ser que 2 meses depois você percebeu que o seu time tinha que ser estruturado de uma forma diferente, depois de uma forma diferente, depois de uma forma diferente. E se para cada vez que você for estruturado de forma diferente, você tiver que abrir processo seletivo de novo, contratar pessoas novas, demitir, é um estresse grande. Então, se você tiver pessoas versáteis o suficiente que você pode ir combinando de forma diferente, isso é super útil. Então, é importante você explorar isso nas pessoas. E adaptabilidade é a mesma, é tão importante quanto, e o que eu quero dizer com adaptabilidade aqui, são pessoas que, se você muda o plano, isso não incomoda ela. Porque você vai mudar o plano muitas vezes. E tem gente que fica muito perdida em situação como essa. Se você muda o plano a cada 15 dias, tem gente que... algumas pessoas não conseguem performar bem num cenário como esse. Ela precisa de um nível de certeza um pouco maior. Ela precisa de uma visibilidade de metas e do que vai acontecer de um horizonte maior. Então, assim, buscar pessoas que... cara, se o plano mudar amanhã, ela entende o plano e vamos para o plano novo, joga o plano velho fora. Você precisa disso no comecinho da startup. E capacidade de aprendizado rápido, quase que pelos mesmos motivos, assim, porque, cara, tem tanta coisa nova e tanta coisa que você vai mudando e aprendendo, aprendendo sobre o seu cliente, aprendendo sobre o mercado, que você tem que aprender a fazer coisas novas, aprender a buscar recursos novos. Então, é super importante que você monte o time com pessoas que aprendam rápido. Assim, os times que a gente montava era muito legal porque, cara, tinha um problema novo, dava 2 dias, tinha alguém com a solução. Ou às vezes um dia, de um dia para outro, a pessoa passou a noite estudando uma coisa nova e veio com uma solução. É esse tipo de atitude e de característica que eu acho que é legal você buscar nos times que você vai montar, tá? Bom, como buscar candidato agora? O próximo passo é publicar a vaga, tá? E aí, assim, eu até fiquei em dúvida se eu colocava essa parte aqui ou não, porque eu acho que publicar a vaga é uma parte, mas não é a parte mais importante, tá? A parte mais importante vem em seguida aqui que eu vou falar para vocês, mas eu acho que no mínimo a sua vaga tem que estar no site da empresa, você pode ter no seu site lá uma barra talentos, barra oportunidades, barra envie seu currículo, coisa do gênero. Se você está na faculdade, você está buscando gente dentro da faculdade, seja lá qual for o que é equivalente, na minha época era mural da faculdade. Eu não sei se hoje ainda existe isso, mas se tiver plataforma, qualquer coisa onde postam as vagas que estão buscando estágio, esse tipo de coisa, posta lá. E você pode ir atrás de plataformas de vagas, tá? E plataforma de vagas eu quero dar menos ênfase aqui, porque antigamente o jeito que se buscava candidato, ou os lugares mais tradicionais onde se busca de buscar candidato você publica a vaga numa plataforma de vagas, cruza os braços, espera as pessoas submeterem o currículo delas para aquelas vagas, aí você faz uma seleção daquilo. Mas eu aprendi que na nossa vida de startup é muito mais importante você ter uma abordagem muito mais proativa e muito mais enérgica para preencher cada uma dessas vagas. E o motivo, claro, bom motivo para isso cara, as pessoas que são boas, elas estão empregadas e muito bem empregadas. E se você quer se você quer pessoas boas do seu time, você tem que ir atrás dessas pessoas e convencer, arrancar ela de onde ela está, para ela ir trabalhar para você. Não acho que você precise fazer isso com todas as vagas, tá? Mas pelo menos com as vagas principais, com as vagas que você entende que aqui você tem que ter o melhor cara do mundo, você precisa ter uma abordagem como essa, porque essa pessoa não está na internet, em site de vaga, procurando e submetendo o currículo dela. Ela está de buenas no trabalho dela hoje, trabalhando com um bom salário, inclusive. Então, se você quer essas pessoas, você precisa ir atrás delas. E talvez a gente dentro da faculdade, a mesma coisa, a pessoa já está num trainee, já está em alguma coisa que talvez ela seja a opção que ela tem ali agora, que é boa para ela. E você tem que mostrar para ela que a sua oportunidade é melhor do que essa. Então, assim, você precisa ter uma abordagem bastante proativa. E, cara, antes de você ir atrás das pessoas, é legal você pensar na remuneração, tá?
E aí, de novo, eu falei, você tem que adaptar para a sua realidade. Se você só pode pagar R$ 500 para uma pessoa, R$ 2.000 para uma pessoa, qual o valor que você pode pagar, você tem que adaptar para a sua realidade. Uma boa fórmula para você trabalhar em startups é você trabalhar com os stock options também. Eu já falei num outro vídeo sobre stock options, mas explicando rapidamente o que é um stock option, é um mecanismo que tem para você compartilhar com os seus funcionários, não precisa ser só com funcionários, mas geralmente você faz com funcionários, um pedaço da empresa. Então, tecnicamente ele é uma opção de compra, na verdade, não é necessariamente uma ação direta da empresa, mas é um jeito de você conseguir compartilhar um pedaço da empresa com a pessoa. Então, é comum você separar um pedaço da sua empresa, 10%, 12%, 5%, 8%, alguma coisa assim, e fatiar isso e distribuir entre seus funcionários. Tá? Então, oferecer stock options para as pessoas é bastante legal. Por que isso é legal, cara? Porque se a empresa cresce, essa pessoa ganha. É muito parecido com o que é na Bolsa de Valores. Só que a diferença é que na Bolsa de Valores as coisas elas sobem alguns porcentos ali, e é isso. E uma startup, ela pode te dar 30, 50, 100 vezes o valor do seu stock options. Então, você dá para os seus funcionários mais relevantes stock options. Você dá um pedaço da empresa para a pessoa e, geralmente, um bom jeito de fazer isso é você equilibrar. Você fala assim, cara, eu vou te oferecer hoje um salário menor do que você já ganha hoje ou que você poderia ganhar no mercado, substancialmente menor, mas eu vou te dar uma compensação aqui em stock options que é bastante grande. E esse negócio aqui, se você fizer vingar junto com a gente, daqui a 3, 5 anos, isso pode valer 30 vezes mais, 50 vezes mais, e aí, cara, você compra um carro, você compra uma casa, dependendo do valor que você tiver compartilhando com a pessoa ali. Então, esse é um bom mecanismo de você usar quando você não tem dinheiro. Geralmente, startup no começo não tem dinheiro e você precisa usar um mecanismo como esse para você conseguir atrair pessoas, porque algumas pessoas, eu vou falar já como encantar as pessoas, você tem diversas formas de você encantar as pessoas, mas por mais que o seu negócio seja lindo e maravilhoso, o cara não vai ganhar 10% do salário que ele poderia ganhar com você, tá? A não ser que ele tenha alguma coisa em troca. Então as pessoas têm conta para pagar, as pessoas têm aluguel, tem sei lá, mercado para fazer, tem carro para pagar, tem comida para comprar. Então não dá para fazer isso sem dinheiro. Então, esse é um bom jeito de se compensar. Então, você vai poder pagar um salário menor, simplesmente para a pessoa conseguir sobreviver, e o resto você vai compensar ele compartilhando um pedaço da empresa com ele. Tá? Bom, isso aqui é o que eu já falei. Então, assim, cara, a principal estratégia é ir ativamente atrás das pessoas. Então, onde eu recomendo vocês irem atrás das pessoas é na sua rede de contatos, de novo. E a sua rede de contatos pode ser sua rede de contatos expandida, sei lá como é que chama, mas as pessoas que você tem contato direto e os amigos dos amigos. Então, cara, se tem algum amigo que trabalha numa startup, você fala, cara, não tem ninguém onde você trabalha aí que você acha que é um potencial bom sócio para mim, bom sócio, um potencial pessoa que eu posso trazer aqui para a empresa, tal. Então, assim, pensar sempre não só na sua rede de contatos imediata, mas na rede de contatos que vem além da sua que sua rede de contatos tem, né? E LinkedIn, cara, LinkedIn é um lugar muito bom, então acha a pessoa que você quer, manda uma mensagem para ela. Recomendo que inclusive a mensagem venha do fundador, não venha de nenhuma equipe de recrutamento, nada do gênero. E aborda as pessoas, assim, o máximo que você vai ter é receber um não, ou ser ignorado e tal. Mas é comum as pessoas responderem e dependendo do que for, se a pessoa até conseguir ficar comprada na sua ideia, mas não tiver confortável ainda de aceitar, você pode conversar com ela para pedir indicações para ela. É comum pessoas fazerem isso, puta, eu não topo essa vaga, tal, tô super feliz onde eu tô hoje. E provoca ela, fala, putz, tem algum amigo que você pode indicar para eu conversar? Tem alguém que você acha que combinaria com essa vaga? Não custa se fazer esse tipo de coisa. Então, assim, o LinkedIn é bom para esse tipo de coisa, então recomendo que vocês usem. Se vocês já não usam, eu recomendo que vocês usem. E aí, um pouco do processo aqui. Eu aprendi algumas coisas fazendo processos com muitas vagas, com muita gente. É um negócio que pode consumir muito tempo seu. Tem algumas coisas que me ajudaram muito nesse processo em tornar ele mais eficiente. A primeira delas quando eu comecei a fazer entrevista,
eu fazia isso, eu publicava a vaga, deixava as pessoas listarem colocarem os currículos delas. Uma vez que eu selecionei o currículo, eu chamava a pessoa para uma entrevista presencial. E o que acontecia muitas vezes é que nos primeiros 5 minutos você já percebe que a pessoa não serve para a vaga ou que ela não se interessaria pela vaga, assim, alguma coisa não deu certo, muito rápido você consegue perceber. E acontece isso muitas vezes. Então o que eu passei a colocar foi uma ligação telefônica como sendo um primeiro contato. E não precisa ser nenhum negócio marcado. Então você simplesmente manda uma mensagem pro candidato, por e-mail, por SMS, por WhatsApp, ou seja, é o que você achar melhor. E fala assim, cara, qual que é um bom horário para eu te ligar aí? Às vezes as pessoas falam, me liga na hora do almoço e tal. Aí você liga, conversa 10 minutos com a pessoa, e com o principal objetivo de fazer essa triagem, entendeu? Fazer algumas perguntinhas básicas, que vai te ajudar a te dizer, faz sentido eu perder, perder acho que não é a palavra certa, mas faz sentido eu usar 1 hora do meu tempo para entrevistar essa pessoa e aprofundar? Então, esse é um bom jeito de fazer. Então, faz uma ligação de 10 minutos, e isso pode ser salvador, assim, porque você não vai usar 1 hora do seu tempo para isso, o seu candidato não vai precisar se deslocar e etc, que dá bastante trabalho. Apesar que hoje em dia as pessoas não estão mais se deslocando, estão fazendo online, mas acho que serve mesmo assim. Antes de você fazer uma coisa um pouco maior, você faz uma espécie de triagem por telefone. Entrevista presencial, e a entrevista presencial é realmente sentar e conversar sobre a vaga, sobre as coisas que são importantes para a vaga, entender qual o histórico da pessoa, entender quais habilidades ela tem, etc. Também acho importante você fazer uma entrevista de cultura, então entender se aquela pessoa tem a vibe de vocês, se aquela pessoa combina com a forma de vocês trabalharem. Se vocês são uma empresa super organizada e que não pode tirar nada da vírgula, porque os fundadores são assim, porque vocês gostam de ser assim, são eficientes. Se vier uma pessoa que não é super organizada, não vai se encaixar. Se você tem um ambiente super descontraído e vem uma pessoa de gravata, e terno, super séria, essa pessoa não vai se encaixar direito, tal. Tem exceções, tá? Mas é importante você avaliar não só tecnicamente, mas avaliar a vibe, assim, como a pessoa se comporta, como a pessoa interage, o que ela gosta, o que ela não gosta, esse tipo de coisa. Se a pessoa tem... Se vocês vão combinar trabalhando juntos ou não. E outra coisa que eu acho que é legal para as vagas que são, principalmente as vagas mais de liderança, assim, vagas um pouco mais estratégicas para vocês, é fazer uma entrevista de referência. Entrevista de referência é quando você entrevista um gestor anterior da pessoa. Não dá para você fazer isso se a pessoa estiver trabalhando no emprego atual, dá para você pegar algumas vagas atrás, dependendo do caso. Eu não sei se vocês já estão na fase de entrevistar gente mais sênior, ou com um pouquinho mais de experiência, mas pelo menos ter isso no seu repertório, caso seja útil, você entrevistar alguém que já se relacionou profissionalmente com essa pessoa de alguma forma. E você fazer perguntas bem específicas, não é do tipo, o que você acha do fulano? Porque a maior parte das pessoas respondem, ele é legal, tal, tipo, mas perguntar coisas do tipo, o que você acha que seria um ponto de melhoria dessa pessoa? Ou o que mais te irritava no trabalho dele? Tentar cutucar, porque em entrevista de referência é comum as pessoas pesarem para o positivo e não pesar para o negativo, tá? Então, assim, você precisa provocar um pouco e dar chance para a pessoa falar as coisas que não são necessariamente boas, tá? Descobrir por que a pessoa foi desligada, se ela foi desligada, esse tipo de coisa, tá? E para todas essas coisas, eu acho que é legal você fazer um negócio que eu chamo de guia de entrevista. Então, de novo, eu coloquei um exemplo aqui, talvez a resolução esteja ruim para vocês, depois vocês veem nos slides que eu vou compartilhar, mas basicamente, o que é um guia de entrevista? É um documento, um texto que você fez para se preparar para a entrevista. Então você sentou, você abriu o seu editor de texto e você pensou, cara, o que é importante perguntar para a pessoa que vai para essa vaga? E você pode inclusive usar seu job description como referência e as habilidades que você listou anteriormente como referência. E você faz perguntas específicas para aquilo. Então, por exemplo, essa vaga que eu coloquei aqui é uma vaga de recrutador técnico. Então, a gente tinha, tanto na 99 quanto na Yellow, uma pessoa que era responsável por recrutar gente de tecnologia e produto.
A gente precisava disso porque a gente sempre tinha muita vaga, é sempre difícil de achar e é um tipo de pessoa diferente de se recrutar, tá? Então a gente tinha uma pessoa especial para isso. E eu tinha um monte de perguntas para a pessoa preparada. E você pode colocar temas, que nem eu coloquei aqui, entendimento técnico dos perfis. Fiz um monte de perguntas. Como você avalia a senioridade de um candidato? A pessoa tem que conseguir responder um negócio desse. Qual o papel dos desenvolvedores como AI DevOps? Para você ver se a pessoa entende um pouco da área de tecnologia. Entendeu? Processo de recrutamento. Como é um bom guia de entrevista? Esse tipo de coisa. Para pessoas de liderança de cargos mais de liderança, você pode perguntar coisas sobre liderança. Você pode perguntar coisas do tipo como você motiva seu time, como você sabe se o seu time está performando bem ou não. Essas coisas são importantes para um líder. Então, assim, é importante. Por que é importante você criar um guia de entrevista? Para você ter algum tipo de padronização nas suas entrevistas. O que acontecia comigo quando eu comecei a fazer entrevistas? Eu ia para um bate-papo. Eu falava, não, pô, eu sei que o cara vai fazer no dia a dia, eu vou lá bater um papo com ele e eu faço as perguntas que me vierem na hora. Eu ia lá, o candidato sentava, chegava, a gente ficava falando. Por exemplo, eu contratava gente de tecnologia. E, cara, o que acontecia muitas vezes era, depois de entrevistar 5, 6, 10 pessoas, eu olhava e falava assim, pô, eu gostei do fulano, do Beltrano, do Ciclano. Mas qual que é melhor? Qual que é melhor? Ah, não sei, porque desse aqui eu falei sobre banco de dados, desse aqui eu falei sobre aplicativo, e esse aqui eu falei sobre time. E aí, cara, você não consegue comparar as pessoas porque você não fez as mesmas perguntas. Então, é importante você ter a padronização para você conseguir... Primeiro, para você não esquecer de perguntar nada. Segundo, para você ter uma padronização. Para você conseguir comparar um candidato com outro. Senão você não tem parâmetro de comparar os candidatos, tá? E as dicas que eu tenho aqui cara, segue as perguntas, faz anotação, porque é muito comum também depois de entrevistar, enfim, se você tem uma memória muito boa, talvez você não precise disso, mas eu que não tenho uma memória muito boa, às vezes eu esquecia no sentido de, pô, eu conversei com alguém sobre esse assunto, mas foi fulano ou foi Beltrano? E eu não sabia mais separar uma coisa da outra. Então, eu sempre fazia anotação durante a entrevista, e logo que terminava a entrevista, eu falava, me dá 5 minutos. Escrevia tudo que vinha na cabeça do nosso papo que eu achava relevante, e aquilo me ajudava depois a comparar um candidato com o outro, tá? Mas também, apesar de você ter um guia de entrevista, não precisa, só posso fazer as perguntas se tem um guia de entrevista. Não, pô, se tem alguma coisa interessante ali que o candidato está falando, ou um assunto que você acha que é uma oportunidade legal de você entender melhor o candidato, fica à vontade para perguntar, tá? Assim, é um guia, não é exatamente um script, tá? É um negócio para te ajudar a você cobrir os pontos que você quer cobrir. E às vezes acontece, inclusive, de você faz uma pergunta e o candidato se comunica muito bem, ele vai e já te responde 3, 4 perguntas que você já ia perguntar depois. E aí você não precisa seguir o guia direitinho, é mais para te guiar mesmo, mais para você não perder nada e para você ter algum tipo de padronização, tá? E aí, pô, acho que esse aqui é o tópico, um tópico um pouco mais difícil, aí eu deixei por último, que é como encantar as pessoas e como fazer propostas, tá? E não é um negócio fácil, cara, e precisa de muito treino. E eu recomendo que vocês treinem isso, inclusive. Vocês podem treinar, inclusive, com as pessoas que estão dentro do time já. E pessoas que entraram para dentro do time, elas são ótimas para te ajudar a melhorar o processo de recrutamento e de seleção também. Então é sempre bom ter isso na cabeça, tá? Mas como encantar, cara, acho que as duas coisas que eu daria de dica aqui para vocês de como encantar definir o propósito e a missão da sua empresa. E não precisa definir no sentido que você tem uma frase, que você repete aquela frase. Não, mas você tem uma boa ideia de qual é o propósito e a missão e você tem uma boa ideia de qual a melhor forma de comunicar isso. Então, a sua empresa tem um sonho, a sua empresa quer construir uma coisa e isso é encantador, dependendo de como você fala ela. Então, assim, você ter bem definido, esse aqui é o propósito e a missão da minha empresa, é por esse motivo que a gente existe. Isso é muito importante para você conseguir comunicar para os seus candidatos. E outra coisa que ajuda muito a encantar é se você tem benchmark. Se você tem uma empresa que é similar à sua na Alemanha, na China, nos Estados Unidos, na Suécia, seja lá onde for, e você consegue mostrar, falar assim, cara,
olha que legal, o cara tá fazendo uma coisa muito similar que a gente está fazendo e olha o sucesso que eles tiveram. Isso é uma outra coisa super encantador. Porque as pessoas, elas precisam encantar não só pela vaga, elas precisam encantar pela sua empresa. Então, acho que você tem que tornar a vaga encantadora também, você tem que dizer por que é animal que ela vai fazer, que é muito legal que ela vai fazer ali. Então, acho que é legal você aprender para cada vaga como você vende aquela vaga, como aquela vaga vai criar oportunidades que são diferentes de outros lugares. Mas você também precisa aprender a encantar contando da sua empresa, inspirar as pessoas falando da sua empresa. Isso é importante não só para os candidatos, também é importante para dentro da empresa. Então, o papel de fundador é aprender a encantar, aprender a vender como a sua empresa é incrível e como ela vai fazer uma história assim, espetacular que todo mundo quer fazer parte, entendeu? Você pode treinar isso, cara. Cara, assim, fazer propostas, acho que é importante. A proposta não é só salário, tá? Assim, claro, você tem que colocar salário, você tem que colocar benefícios, se tiver, tá? Tem muita startup que não tem benefício, principalmente no começo. Então, mas, pô, salário e stock options, acho que é a parte básica ali, mas você pode vender para o candidato não só aquilo, você pode falar assim, outros benefícios que são muito legais de startup. Autonomia. Autonomia é tipo, eu não vou ficar enchendo seu saco. Você vai poder fazer seu trabalho em paz, do jeito que você quiser. Isso comparado com até startups um pouco mais maduras, já é um puta benefício. Horários flexíveis, isso um monte de lugar dá. Protagonismo. Protagonismo é um negócio que, cara, pouca empresa, eu acho que quase nenhuma empresa consegue dar um nível de protagonismo que uma startup early stage, uma startup no comecinho consegue dar. Porque, cara, você tem um protagonismo extremo, cara. Qualquer coisa que você faz é super relevante para a empresa. É a sua cara que está ali, é você que está fazendo, do jeito que você está fazendo. Daqui a 5 anos vai ter um negócio que foi você que fez, que é muito legal. E você fez a primeira vez. Então, assim, você tem um espaço dentro de uma startup que é um negócio difícil de qualquer outra empresa replicar. Porque conforme a empresa cresce, cada pessoa vai sendo um pedaço menor da empresa, né, proporcionalmente. Então, isso é outra coisa que é bem legal de vender para as pessoas. E, cara, cultura também é outra coisa muito legal. Aqui a gente tem uma cultura de diversidade, a gente tem uma cultura de, sei lá, tem cerveja toda sexta-feira, a gente tem uma cultura de a gente comemora cada venda com um ursinho de pelúcia que a gente coloca no armário. Sei lá, coisas que você tem que são coisas culturais muito legais que vocês repetem, também são coisas que você vende para um candidato. Fala, cara, aqui é muito legal por isso, 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 isso. E é importante, não sei se eu escrevi aqui, deixa eu ver. Legal, é isso aqui. Aqui algumas dicas de como encantar. Então, assim, a primeira coisa, cara, não tem coisa mais inspiradora do que uma pessoa extremamente apaixonada pelo que ela faz. Então, se você não tem dentro de você a paixão pela sua própria empresa, acha um jeito de ter. Acha um jeito de ser completamente apaixonado pelo que você faz, de falar com gosto. Porque, cara, qualquer um que fala qualquer coisa com gosto, as pessoas querem estar juntas. As pessoas, é um imã isso, as pessoas atraem isso. Então, treina isso. Treina você falar com muito gosto do que você faz. Treina com seu sócio, treina com as pessoas que já trabalham nessa empresa, treina com um namorado em casa, treina com seus pais, treina com seu cachorro, treina. Vai falando bem da sua empresa. Porque, assim, eu treinei isso na raça, eu treinei isso fazendo isso nas entrevistas. Depois que eu fiz, sei lá, 50, 100 entrevistas, eu aprendi a fazer isso, mas eu podia ter aprendido a fazer antes. Né? Então, uma dica para vocês é aprende com outras pessoas, não precisa aprender na prática, porque você vai estar desperdiçando candidato. Tá? Uma outra coisa é descobre o que encanta o candidato. Então, tenta fazer perguntas do tipo, putz, cara, quais são os pontos negativos de trabalhar onde você trabalha hoje? O que uma empresa... Ou me fala qual é a empresa dos seus sonhos de trabalhar. É o Google. Por quê? Por isso, 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 isso. Aí você começa a sacar o que a pessoa curte, o que atrai a atenção da pessoa para uma vaga. E aí você direciona o seu encantamento para isso. Quero trabalhar no Google porque é uma empresa super moderna, super jovem. Não, aqui também, a gente tem só gente super jovem, super moderno. Quero trabalhar na Apple porque eu gosto muito de design.
Ah, não, aqui a gente também tem design, a gente se preocupa com isso. Ou não, também, não vai mentir pro candidato, tá? Mas você vai tentando pegar o que encanta ele, o que são as vontades dele e direciona seu discurso para isso. Quase sempre dá para você direcionar o discurso para uma coisa que é encantadora pro candidato, tá? E a outra dica é, às vezes, essa fase de encantamento ela tem que vir antes da entrevista. Então, eu coloquei o processinho lá, fazer entrevista por telefone e tal, mas às vezes essa entrevista por telefone, em vez dela ser uma triagem, ela tem que ser um chaveco, vamos dizer assim. Tem que ser um negócio que você vai ligar pro cara e você vai contar como a sua empresa é incrível, maravilhosa, como vocês vão ser a maior empresa do seu segmento, como é incrível trabalhar com você, como só tem gente foda no time. Então, outra coisa que as pessoas gostam muito é de trabalhar com gente muito boa. Então, se você conseguir mostrar para as pessoas que tem gente muito boa trabalhando com você, é outra coisa muito legal. Um bom jeito de fazer isso é mais pessoas entrevistar a pessoa. Então, não só você entrevistar, mas seu sócio entrevistar, outras pessoas do time entrevistarem, para aí a pessoa ver, pô, que só tem gente boa, hein? Só tem gente foda, quero trabalhar com eles. Então, isso é uma outra coisa que encanta bastante. A maior parte dessas coisas, gente, só de você se colocar no lugar do candidato, você já consegue sacar. Então, se coloca no lugar do candidato. Empatia é um nome, assim. Então, da mesma forma como a gente fala muito de se colocar no lugar do usuário, de ser empático com o usuário, nessa hora, no processo seletivo, o usuário é o seu candidato. Então, se põe no lugar dele. Né? Tem muitas empresas que falam de employer branding, que é a marca que você tem empregadora, tal. Então, é um pouco isso. Se colocar a experiência se colocar no lugar do candidato para trabalhar a experiência dele se relacionando com a sua empresa no processo seletivo, tá? Então, enfim, por que você precisa às vezes colocar o encantamento antes? Porque às vezes o cara não tá afim de uma entrevista, entendeu? Ele não vai querer vir, não vai querer... Tu fala, pô, deixa eu só te ligar rapidinho, vou te contar um pouco. Cara. E treina essa ligação, cara. Nem que você tenha que treinar ligando para candidato que você acha que você não vai contratar. É um outro jeito de treinar, tá? Não é muito legal fazer isso, mas é um jeito de fazer, tá? Eu fiz isso muito, se tivesse outro jeito de fazer, talvez eu teria feito, mas treinei já com candidatos que falaram, putz, eu acho que eu não vou contratar ele. E também era um jeito de dar chance para a pessoa, né, de mudar a minha cabeça. Então, mas eu fiz isso algumas vezes e acho que é legal você treinar, cara. Como tudo é importante treinar, cara. Então, cara, faça bastante entrevista, treine entrevistar bastante gente, treine encantar. E encantar você vai precisar encantar sócio se você for atrás de sócio. Encantar você vai precisar encantar seus funcionários. Seus funcionários antes de contratar, ou seja, candidato, e depois que eles já estão dentro da empresa. Porque todo mundo começa o primeiro dia super motivado, daqui 1, 2 meses já está tipo, cansado ou não tão motivado. Você precisa manter essa chama quente. Você vai precisar encantar investidores, você vai precisar encantar os seus clientes. Então, cara, encantar quase que é o trabalho full time de um empreendedor. Então, treina isso. Treina o discurso do seu propósito, da sua missão, treina como que você encanta a gente que é movida a propósito, como que você encanta a gente que é movida a dinheiro, como você encanta a gente que é movida a cultura, a diversidade, a desafio. Cada um é movido a um tipo de coisa e treina diversos discursos diferentes que vai ser super útil para vocês. Eu acho que esse aqui é o último slide, vamos ver. Isso, esse foi o último slide. Foi um final meio hoje, não tem nenhum slide de resumo nem nada do gênero. Vou passar para as perguntas, já tem bastante pergunta, tem pergunta com 10 votos aqui, vou seguir com as perguntas e, gente, legal, obrigado vocês ficaram até agora aqui. Vamos lá, pergunta do Diego Lobo Soares. Você vê como necessário ter um advogado entre os sócios ou ter alguém que entenda bastante da área jurídica? E também como você vê essa área mais jurídica nas startups? Porque não vejo muitas faculdades e universidades de direito procurando essa área do empreendedorismo. Gente, tem inclusive algum desses fundos ou aceleradoras fez um post recentemente sobre acordo de sócios. Não acho que você precise ter um advogado entre sócios, tá? Se você for fazer uma rodada de investimento, eu recomendo que você tenha advogado. Enquanto você não for buscar
investimento, não sei se precisa, cara. Assim, eu acho que eu só buscaria um advogado se vocês... enfim, é que aí já invalidaria. Eu buscaria um advogado se é uma relação muito nova, assim, você não tem 100% da confiança, mas é que nesse caso, quase que minha recomendação é, cara, arruma um jeito de confiar no seu sócio em vez de chamar um advogado. Mas para você não precisar de um sócio, o que é importante, não precisar de um advogado, o que é importante é que você converse com o seu sócio sobre as principais coisas. A principal coisa que você precisa discutir com o seu sócio é como vocês dividem a empresa. Vocês dois têm participação, ou vocês três, ou vocês quatro, vocês têm participação igual? Ou um sócio tem mais participação do que o outro? Por quê? Qual que é a lógica por trás disso? Todo mundo está confortável com isso? Todo mundo quer seguir desse jeito? O que acontece se vocês desistirem da empresa daqui a 1 ano, daqui 2 anos? Converse sobre essas coisas. Basicamente isso, cara. Como vocês se dividem e o que acontece se vocês precisarem desfazer. Seja porque um não está feliz com a performance do outro, seja porque um desanimou e quis fazer outra coisa da vida. Então, tenha isso muito bem conversado. Você pode até pôr um documento se você quiser, não precisa ser um documento feito por advogado. O mais importante é vocês terem isso combinado do que você ter isso escrito por um advogado e feito algum processo para registrar esse acordo e tal. Porque, cara, se chegar nesse ponto, vai ter diversas outras dores de cabeça muito piores. Então, acho que é mais importante vocês terem isso conversado. Falar, cara, é assim que a gente divide, se der ruim, é assim que a gente vai se separar lá na frente, tá? Essa é a minha recomendação. Então, não acho que precisa. Respondi ao vivo. Concluído. Pedro Toniato. Renato, como foi a sua experiência contratando estagiários? Foi fácil? Cara, foi fácil porque eu contratei estagiários mais pra frente, assim. Eu sempre preferi... Alguém perguntou aqui Eu sempre preferi começar montando um time com pessoas mais seniors, tá? Então, não super seniors, né? Não cheguei, tipo, sei lá, vice-presidente de um lugar. Não, mas pessoas um pouquinho mais experientes que, quando eu defino senioridade nesse sentido, é gente que tem habilidade e capacidade para tocar o trabalho sozinho e descobrir o próximo trabalho sozinho e etc, tá? Mais nesse sentido que eu falei. Então, quando eu contratei estagiários, eu já estava com um time mais montado, assim, foi mais fácil. Eu tive bastante ajuda da universidade, principalmente do NEU, da USP, para me ajudar a fazer contratação de estagiário. Então, assim, eu sempre gostei de ter essa proximidade com a universidade, até por isso que eu estou fazendo isso aqui, porque eu gosto de ter essa proximidade. Foi relativamente fácil, cara. O que eu gosto de estagiário é que, geralmente, estagiário tem muita energia, muita vontade de aprender, muita vontade de fazer. E estagiário, via de regra, era a pessoa que eu tinha que segurar. Falei assim, velho, vai embora. Vai estudar que você tem prova amanhã, não vai ficar trabalhando. Então, isso eu gostei muito. Gostei e foi fácil. Quanto você calça é engraçado, já respondi 41, tá? Essa era a pergunta de teste. Daniel Francisco Schmidt. Minha maior dúvida é em relação a salários. Quanto pagar tendo em vista os clusters apresentados? Sócio, experiente e jovem. É normal pagar inicialmente o preço de mercado ou até menos? Como convencer os empregados disso? Cara, eu acho que o convencimento vem dessas outras coisas que eu falei. Assim, uma startup no começo, ela tem que pagar menos, cara. Não dá para você pagar salário de mercado. É caro, gente. É caro. Não dá. Dá para pagar depois se tiver a sua rodada de série A, talvez. Sua rodada semente, ainda a sua série seed, ainda não te dá dinheiro suficiente para você pagar salários bons. Via de regra, sócio não tem salário, tá? A não ser quando é tipo, cara, você já fez uma rodada, pode até ser com um investidor anjo ou seed, e você esclarece isso com os investidores. Fala, cara, eu preciso ter, sei lá, R$2.000 aqui para eu conseguir pagar o meu aluguel e meu Netflix aqui. Então, assim, você precisa alguma coisa, precisa de algum dinheirinho e você combina com os investidores e tal. Mas é normal sócios não terem salário, tá? E esse pessoal mais experiente e jovem,
Acho que o jovem é mais fácil, porque o jovem, cara, às vezes ele vem trabalhar sem salário ou com salário simbólico, assim, com coisa bem baratinha, porque ele tá ali, porque ele tem sangue no olho, ele tem muita vontade, ele se apaixonou pelo seu sonho, ele quer trabalhar na startup, ele tá super animado com isso. É quase que essa ideia de estagiário também. E o experiente é um pouco mais complicado. Geralmente o que você faz é você pega um salário que é um salário de mercado, oferece pro cara alguma coisa tipo perto da metade, alguma coisa assim, e compensa ele com stock options, que é aquilo que eu falei, que é você compartilhando com ele um pedaço da empresa. Te dá 2% da empresa, dá alguma coisa assim para a pessoa, para você compensar a baixa de salário. O cara podendo aceitar um salário menor em busca de um outro tipo de compensação. Tá? Então, geralmente é isso, cara. Mas é normal pagar menos que o mercado, sim. Eu acho que tem que pagar menos que o mercado, cara. E em contrapartida, tem essas coisas que eu falei, cara. É um lugar onde a pessoa vai ter mais autonomia, ela vai ter mais protagonismo, ela vai poder ajudar a guiar o barco melhor. Não é nem poder, cara. Ela tem que ajudar a guiar o barco, porque senão você tem que querer outra pessoa. Então, assim, é um tipo de coisa que não tem em outro lugar. E de certa forma, você pode bonificar ela, ou ela pode te bonificar, sei lá qual é a palavra certa, mas ela faz sentido ela ter ela aceitar uma redução de salário para ter isso em troca, entendeu? É isso que eu quero dizer. Respondi ao vivo, concluído. Respondi ao vivo. Henrique Martins. Fazer stock options por metas é factível? Que tipo de metas são plausíveis de se negociar? Cara, imagina, Daniel. Henrique, cara, a parte difícil de você colocar metas em startups é porque é muito fácil você colocar uma meta que ou ela vai ser completamente maluca e você nunca vai atingir ela, ou ela tem um risco dela ser completamente ridícula, o cara atingir em 2 meses e você fala, putz, o cara já botou uma meta, o que eu faço? Então, eu recomendo você usar metas, mas quando a empresa estiver um pouquinho mais madura para saber como que as metas vão vingar, porque é bastante comum você fazer uma meta e você rir da meta depois. Então, sei lá, por exemplo, na 99 a gente tinha a meta de ter 1.000 motoristas dentro do sistema. Esse era o nosso plano mirabolante, assim. A gente tinha centenas de milhares de motoristas nos sistemas no final, no sistema no final. Então, assim, é um negócio que é muito difícil você mensurar. Sei lá, põe uma meta de faturamento. Aí, putz, se você fizer X mil reais de venda, eu vou te dar o stock options. E aí, cara, passa 2 meses, vem uma empresa que você faz uma parceria e você bate aquela meta 5 vezes ela. Então, é comum esse tipo de coisa acontecer. Ou você também colocar meta numa coisa que depois não faz sentido. Sei lá, coloca meta em número de clientes, mas começou a rodar, o produto deu pau, e você fala, cara, não dá para colocar mais cliente para dentro, eu tenho que corrigir o produto, tem que ficar alguns meses aqui. Aí você fala, puta, mas eu estou prejudicando o cara que está com meta por cliente. Então, assim, recomendo você pensar um pouco sobre stock options, né? Colocar stock options quando as suas métricas estiverem mais maduras mesmo. E o que a gente sempre fez nesse sentido é meio que prometer pro cara que a gente vai aumentar os stock options dele conforme ele for crescendo junto com a empresa. Meio genérico assim mesmo, e mesmo tentando vender a sua honestidade de querer levar o cara se ele quiser, se ele estiver levando você junto, sabe? Então assim, eu acho que é mais nesse sentido. E uma outra coisa que é legal você ter em mente é que o plano de stock option geralmente tem um negócio chamado de cliff. Ele tem um vesting, que é você vai ganhando seus stock options aos poucos, mas tem um negócio que chama cliff, que é durante o primeiro ano você não vai ganhando esses seus vestings. Você espera um ano inteiro, depois de um ano inteiro aí você recebe os 12 meses para trás, tá? Os direitos que você tem de exercer as stock options. Cara, Beethoven, cara, tem o link do TDEC, ó. Vou te mandar aqui. Então, assim, você tem o cliff que é para você te dar segurança disso. Você, cara, não vou dar um stock options para alguém que não merece, porque se a pessoa sair antes de um ano, ela não recebe os stock options, entendeu? Então, acho que o cliff é um bom jeito de você ficar um pouco mais confortável de dar os stock options mesmo assim para as pessoas, tá? William Ribeiro.
Como encontrar e trazer para o time um bom mentor? Uma das coisas que mais me preocupa é a questão do sigilo. Você usa algum tipo de você usa algum tipo de contrato de mentoria? Cara, eu não uso. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho um dos meus contratos de mentoria, ele tem que eu não posso fazer mentoria, que eu não posso fazer mentoria com uma empresa com os mesmos objetivos que ele. Então, ele tem isso. Mas só, cara, é assim, existe um contrato meio padrão aí que eles chamam de NDA, que é um contrato de confidencialidade. Você pode fazer isso. A questão é que é muito difícil de colocar esse contrato em prática, assim. Muita gente fala isso, cara. Então, gente, vai enviando lá o contrato, o treinamento de pitch. A hora que eu achar gente que eu acho útil, legal fazer o pitch, eu vou organizar um evento. Então, vai enviando. Cara, então assim, existe um contrato que é esse contrato de confidencialidade, é muito difícil de colocar ele em prática, porque você precisa meio que comprovar que o cara violou alguma coisa sua, tal. Então, eu acho que se você acha que as informações que você está compartilhando com o mentor podem ameaçar, talvez é melhor você não ir atrás de um mentor. E eu acho que eu faria uma reflexão sobre se realmente ameaça seu negócio, cara. Tipo, assim, eu vejo muita gente muito preocupada com sigilo de coisas que não vão ameaçar o business de jeito nenhum, entendeu? Então, cara, você tem uma ideia mirabolante, você vai colocar essa ideia em prática. Na hora que você colocar essa ideia em prática, todo mundo viu. Então, a não sei que seja um segredo interno seu, alguma coisa assim que realmente não dá para fazer, não dá para ninguém copiar, tal. A não ser que for esse tipo de coisa, mas eu acho que você não precisa contar esse tipo de coisa para um mentor se você vai precisar de mentoria. Então, assim, eu faria uma reflexão se realmente o benefício de trazer um mentor não é maior do que essa ameaça com o sigilo que você está tendo, tá? Você vai mandar o form de treinamento para o pitch por e-mail? Posso mandar por e-mail, cara. Vou mandar por e-mail, sim. Boa, obrigado pela sugestão. Carolina Campos. No caso de eu precisar recrutar alguém de uma área que eu não conheço muito bem, como busco quais habilidades devo requisitar no job description? Essa é uma excelente pergunta. Os meus maiores, os meus guias de entrevistas mais elaborados eram das áreas que eu não conhecia, porque como eu não conhecia, eu perguntava coisas básicas. Então, por exemplo, eu tenho um guia de entrevista aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu tenho um guia de entrevista, por exemplo, que era um guia de entrevista de um líder da área financeira. Inclusive, eu fui elogiado pelo candidato e falou, cara, foi a melhor entrevista que eu já fiz. Porque como eu não sabia, eu pedi para ele me dar uma aula de finanças. E ele me convencer que ele era bom de finanças. Então, para algumas áreas que você não conhece, faz sentido se jogar para o candidato e falar, cara, o que é importante na sua vaga que eu não estou te perguntando? Ou me explica a sua vaga. Deixa eu ver meu conteúdo aqui. Eu tenho algum lugar aqui. Meu computador está uma carroça porque está gravando tudo aqui, guias de entrevista. Mas você pode ser até transparente nessa hora. Falar assim, cara, eu estou abrindo essa vaga justamente porque eu preciso de alguém com essas habilidades que eu não tenho e eu não sei nem avaliar. Então, me diz por que eu devo contratar você e não uma outra pessoa. Me explica como funciona a área. Quais são as principais métricas que você olha? Que tipo de recurso você precisa? Acho que é super, super honesto você fazer isso com a pessoa. E o que você pode fazer para se preparar um pouco, é entrevistar outras pessoas que têm essa vaga em outro lugar. Tipo, entrevistar não no sentido de entrevistar para candidato, mas perguntar para elas. Oi, eu tô querendo abrir uma vaga aqui de uma pessoa igual você aqui. Posso conversar com você 10 minutos numa empresa de algum amigo ou de um amigo que trabalha nessa área? Me ajuda quais são as principais perguntas que você faria. Então, esse é o tipo de coisa que eu faria no lugar de vocês, tá? Hoje eu acho que eu já conseguiria recrutar para quase todas as áreas. Mas no começo eu acho que é isso, cara. Jogar a pergunta pro próprio candidato.
no meu guia de Head of Finance aqui, que era minha- esse guia que eu estava falando. A primeira pergunta do meu guia de entrevista é: me explica a sua vaga. Essa era a minha primeira pergunta. Tá certo que nesse caso em específico, eu estava ajudando a avaliar, mas essa vaga ia ficar sob gestão do meu sócio. Então, o meu sócio era muito mais bem qualificado para selecionar a pessoa. Mas a gente gostava de envolver os fundadores todos nas entrevistas, que eu acho que é uma boa prática, inclusive. E, e aí, cara, eu fui falando isso. Falei, cara, eu não entendo da sua área, me explica. Então, acho que é justo isso. Legal. Vamos lá. André Arahawa. Como faria para preparar, como faria para separar a amizade de time e negócio, se é que isso faz sentido? Por exemplo, aquela pessoa que faz os EPs junto, que poderia aprender algo com business, vendas. Como fica essa abordagem? Por exemplo, aquela pessoa que faz os EPs junto e que poderia aprender algo como business, vendas. Como é que fica essa abordagem? Cara, acho que o jeito de você separar a amizade. Acho que primeiro assim, ter amizade é bom desde que você saiba usar bem a amizade, tá? A amizade ela pode servir para você ter conversas sinceras. E você ter conversas sinceras com o seu sócio é muito bom. E o que eu faria nesse caso é conversar sobre aquelas coisas que eu falei, tipo visão de mundo, cultura, etc. E conversar sobre aquelas outras coisas que eu falei na primeira pergunta aqui, que é como se divide a empresa, o que acontece se a gente desistir de trabalhar junto, o que acontece se a gente se desentender. Tenta deixar essas coisas mais estabelecidas, assim. Que aí, cara, a amizade não vai atrapalhar. Amizades, muitas vezes, acabam como é que eu vou dizer? Amizades acabam, né? Tipo, uma pessoa é amiga hoje, daqui a 2, 3 anos talvez ela não seja, ou talvez até o próprio trabalho te mostre coisas que você talvez não queira mais ser tão amigo daquela pessoa, mas você precisa fazer com que a empresa continue rodando nesse sentido. Às vezes é rodando inclusive sem você. Você fala, cara, beleza, entendi, a gente não se dá bem mais aqui, como é que eu faço para eu sair aqui? Vamos fazer de um jeito direitinho aqui, para eu sair, você toca o que você for tocar, quero ser compensado pelo tempo que eu fiquei aqui, corri o risco e tal, e deixa você tocar. Então, acho que é legal você ter conversas sinceras sobre todas essas coisas, cara. Sobre visão de mundo, onde vocês querem chegar, por que vocês estão construindo, como vocês dividem, por que vocês dividem desse jeito, e o que acontece se vocês decidirem sair ou vocês decidirem que não querem mais trabalhar junto, porque vocês não gostam mais do estilo um do outro, esse tipo de coisa. Não, acho que é desse jeito que eu não sei se eu chamaria isso de separar, mas é esse jeito que eu lidaria com isso, porque eu acho que se não chegar nessas coisas de você querer não trabalhar mais junto, ou vocês não se darem bem, é animal, cara. Tipo, na 99, eu, Ariel e o Paulo, a gente é amigo, a gente construiu uma amizade muito legal. E essa amizade era super útil no trabalho, porque a gente conseguia falar abertamente sobre, cara, problemas que você não fala se você não for amigo, entendeu? Então, eu acho que é bastante útil, assim, cara. Ai, ai. Vamos lá. Rafael Sandrone. O que você acha de ter um, o que você acha de ter um mentor no primeiro momento e depois chamá-lo como sócio? Cara, eu acho que depende do caso. Eu não sei se tem uma opinião formada sobre isso, não, cara. É, Eita, que sumiu. Ah, tá. Foi voltada a outra aqui. Eu não sei se tem uma opinião exatamente formada sobre isso, cara. Eu acho que se tiver bom pra você e tiver bom pra ele, eu acho que não tem problema, não, cara. É, Foi um pouco, agora eu tô pensando, foi um pouco que aconteceu com a gente e o Paulo, assim. A gente conheceu o Paulo, eu e o Ariel conhecemos o Paulo, ele começou a ajudar a gente no EBA, que foi a nossa primeira empresa. Um pouco como mentor ali, um pouco como para ajudar, e eu acho que o objetivo era eventualmente a gente se tornar sócio. Então acho que meio que o Paulo estava conhecendo a gente, conhecendo o business e tal. Acabou que não aconteceu nada com o EBA, com o Paulo, e a gente acabou fundando a 99. É, mas foi um pouco o que aconteceu. Então não teria nada nem muito a favor nem muito contra, cara. Eu acho que se faz sentido para você e faz sentido para o mentor, eu tentaria só conversar com ele sobre isso. Falar, cara, gosto da relação, quero trabalhar como mentor e gostaria que a gente conversasse sobre a possibilidade de ser sócio depois, porque pode até ser que você desista também, não só ele. Né? Então, manda ver. João Pedro Ludovico. Renato, mas como trazer um mentor? Como encantar e o que oferecer? Tem algum exemplo que aconteceu com você? Cara, eu acho que eu não sei se é possível encantar um mentor, cara.
Porque o mentor, cara, ele tem tanto mais experiência que você que ele vai escolher, ele vai te escolher. E acho que a chance de um mentor te escolher é você mostrar que ele vai ser útil para você. De forma bastante específica, assim. Não é do tipo, ah, não, com a sua experiência você vai potencializar a minha startup. Não, velho, ó, cara, eu tenho esse desafio de tecnologia aqui, que eu queria muito sua ajuda. Eu tenho um sócio aqui que é inexperiente e a gente vai ter muito desafio de tecnologia porque a gente precisa atrair candidato, a gente precisa, sei lá, tô dando exemplo, tá? Para mim, o que me atrai em mentoria é eu sentir que eu consigo ajudar e eu tenho que me apaixonar pelo sonho da pessoa também, cara. Então, assim, é quase que eu tenho que ter não é o mesmo comportamento, mas eu tenho que ter a mesma mentalidade do que se eu fosse o fundador daquela empresa. É desse jeito que eu me interesso por mentorar uma startup. Para fazer uma mentoria contínua, tá? Para fazer uma sessão de mentoria, eu faço assim, eu só preciso sentir que aquela sessão vai ser útil. E geralmente o que eu peço para aquela sessão ser útil é a sessão ter um objetivo muito específico. Né? Porque muita gente procura mentoria, não quero uma mentoria, e fica falando da vida e tal. Eu gosto de mentoria assim do tipo, cara, como que eu recruto um desenvolvedor mobile? Pronto, a mentoria sobre isso. Como que eu lido com um sócio que não entende de tecnologia? Pronto, cara, bem específico. E aí a gente fica o tempo da sessão falando sobre isso. Então, e agora a mentoria mais contínua eu só faço quando, cara, eu tô super ligadão no que vai acontecer ali, cara. E aí acredito que eu consigo ajudar com as minhas habilidades, com a minha experiência e acredito no sonho que a pessoa está querendo construir. E tem empatia, né? Com o fundador, acho que isso é bastante fundamental, assim. Então eu tentaria, para você convencer um mentor, eu tentaria, sei lá, descobrir o que motiva ele a ser mentor de alguma forma. É isso. Rodrigo Moser, quanto você acha razoável abrir mão de equity para a entrada de um novo sócio que agregue no time os conhecimentos e competências de tecnologia para desenvolver o produto, software? Trade-off com fábrica de software ou freelancer? Cara, acho que vai depender muito do seu business, cara. Assim, se o seu business depende muito de tecnologia, tipo, cara, eu vou construir tecnologia super avançada, assim, tecnologia é core do meu negócio, eu acho que faz sentido abrir mão da mesma quantidade que você tem. Então, eu acho que se é super importante, a pessoa que toca a tecnologia tem que ter o mesmo equity que os outros sócios. E aí, no meio do caminho, cara, se assim, puta, não é super tecnológico o meu business. Bom, e eu tô considerando que vocês estão bem no comecinho, tá? Se a empresa já está um pouquinho mais para frente, como esse cara vai correr menos risco, porque a empresa já está um pouco mais para frente, faz sentido diminuir essa participação, tá? Então, assim, tem muitos fatores que interferem nisso. Agora, se, cara, não é tão importante assim, sei lá, cara, aí é o quanto que você está confortável, né? É o quanto que você entende que a tecnologia é importante no business. É 15%, é 20%, é 5%, entendeu? Tipo, o cara está disposto a vir sem salário também, ou não. Eu só acho que se a sua empresa, se tecnologia é muito importante para sua empresa, fábrica de software ou freelancer deveria ser uma situação muito temporária. Deveria ser uma coisa tipo, putz, cara, não consegui achar um sócio ainda, mas quero deixar meu produto no ar mesmo assim, então vai para a fábrica de software, vai para freelancer. Não acho que você tem que parar a vida porque você não encontrou um sócio ainda, mas a hora que você encontrar um sócio, você precisa continuar indo atrás de um sócio. Né? A não ser que a sua empresa seja uma empresa de operações, de venda, de qualquer outra coisa que tecnologia é meio acessório. Aí talvez você pode continuar com a fábrica de software, freelancer. Então é isso, cara. Assim, isso é super importante. Eu acho que faz sentido ter o mesmo. Se são 3 sócios é 33%, se são 2 sócios é 50%, se são 4 sócios 25%. Se não é tão importante, uma fração disso, metade disso, um terço disso, alguma coisa assim, o que você achar que for confortável. E se sua empresa já tem um histórico de ter diminuído o risco, tipo, já tem produto rodando, já tem clientes, já tem esse tipo de coisa, dá para você diminuir isso também e cortar. Não tem muita fórmula certa, mas eu olharia para esses parâmetros. Gente, as outras perguntas só tem um voto, então eu vou encerrar por aqui, já deu horário também. Eu queria só passar
a outra enquete, que é o assunto do próximo webinar. Então, que é a última coisa aqui. Queria muito que vocês votassem. Se vocês não acharem que nenhuma dessas opções aqui é boa, vocês podem usar o chat aqui para dar outras sugestões. Eu queria muito continuar fazendo isso e eu estou recebendo poucas sugestões. Enfim, eu gosto de fazer isso aqui, eu sinto que eu ajudo vocês. Agora colocando no site também a gente vai conseguir ajudar mais gente ainda. Legal, todo mundo voltando aqui. Se vocês tiverem mais sugestões, qualquer e-mail que eu envio para vocês, vocês podem responder, menos os e-mails do Zoom, tá? Os e-mails que eu envio com o meu nome mesmo, vocês podem responder ele, que eu recebo aquele e-mail, e vocês podem dar sugestão de assuntos para falar aqui, cara. Acho que tem tanta coisa que a gente pode falar. Como conseguir os seus primeiros 100 clientes. Pô, esse sistema é bem legal mesmo, cara. Boa, Gabriel. Gostei. É legal ainda do que isso aqui. Aí. Eita, Lelê. Boa, 79% votaram. Tá bom. Vou dar mais um tempinho aqui. Legal, que bom que você gostou, William. 80% das pessoas votaram. O assunto mais votado... Ih, agora empatou. Tá mais votado aqui, tá sendo criando uma cultura forte na minha empresa. Eu acho que é um assunto bem legal, dá para falar bastante coisa assim, de como criar cultura forte. E tá bom, gostei. Vou encerrar aqui, gente, essa enquete aqui. Obrigado a todo mundo que respondeu. Eu provavelmente vou para esse tema que eu gostei e talvez o outro de como conseguir seus primeiros 100 clientes é bem legal também. Gente, queria agradecer a todos vocês terem ficado até aqui, até o final. Ainda ficou 30 e poucas pessoas aí. Gostei muito, estou gostando muito de fazer esses webinars. Como eu falei, eu vou colocar eles online aí também, distribuir os slides. Desculpa pela qualidade baixa, a qualidade do Zoom, na verdade. Se alguém tiver sugestão de outra ferramenta para fazer isso, me fala. Eu tenho uma gravação, acho que a gravação deve ter ficado com uma resolução melhor. Não vou enrolar mais também, mas já passei todo o conteúdo aí. Obrigado a todo mundo que fez pergunta. Boa noite para todo mundo. Bora jantar e até daqui 15 dias eu espero. Tá bom, gente? Beijos e abraços. Até a próxima aí. Tchau, tchau.